Glória a Deus. Shalom. Eu creio que algo está sendo desatado no sobrenatural. E Deus está agindo a nosso favor. Não, você não entendeu. Deus está agindo a nosso favor. Mesmo que as coisas pareçam não estar acontecendo. Amém? Engraçado que certa feita eu estava ouvindo uma ministração. Uma pessoa com algumas bases teológicas disse que o Mar Vermelho demorou a noite toda para se abrir. Moisés teve que crer. Então olha para o irmão que está do céu lá e diz assim: Deus está trabalhando. Você precisa crer. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Nós vamos dar sequência ao estudo, amém? Que fala sobre Leviatã. Eu quero pegar alguns textos bíblicos para que nós possamos caminhar sobre eles, como base daquilo que o Espírito Santo vai falar conosco nesta noite. Então eu gostaria da sua atenção, gostaria que ninguém andasse, amém? E não conversasse, amém? Porque nós estamos em guerra. Diga assim: nós estamos em guerra. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: nós estamos em guerra. A missionária Silvia me chamou ali agora e disse assim: pastor, eu cheguei bem nesse lugar. E quando eu cheguei, a sensação de sono me alcançou. Quem está com sono? Levante a mão. E chegou bem nesse lugar. O que é isto? Essa sensação é porque o mundo espiritual está se movendo. E o diabo sabe que se você alcançar o nível de conhecimento que está sendo exposto, a sua vida vai mudar por causa do conhecimento. A Bíblia diz assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Ou seja, o conhecimento nos arranca, nos remove do sofrimento. Porque quando nós conhecemos, quando nós entendemos, nós passamos a desfrutar aquilo que nos é apresentado. Então nós estamos falando aqui sobre um principado chamado Leviatã. E esse principado, ele tem atacado as igrejas dos últimos dias, porque o propósito dele é destruir os ministérios, é destruir a família, é destruir os filhos, é destruir a saúde, é destruir as nossas finanças. Nós vemos que o Brasil, hoje, ele está em crise. Por quê? Por que o Brasil está em crise? A nossa nação é uma das nações mais prósperas de todas as nações. Tudo que se planta no solo brasileiro, a colheita é abundante. Porque tudo que se planta no solo brasileiro se dá. A nação brasileira, ela é roubada, foi extraída dela riqueza para muitas nações. E até hoje, a maldição que veio, que entrou no descobrimento do Brasil, por aqueles homens, pelos portugueses, que vieram e roubaram a nossa nação, estragaram as famílias indígenas que existiam na nossa nação. As mulheres eram estupradas, os homens, os maridos eram levados escravos, os filhos eram levados escravos. E a nossa riqueza era roubada, e as coisas daí para lá se estendeu. Ou seja, a nossa nação, ela foi reconhecida como nação com uma base no pecado. E essa base no pecado da nossa nação, da base legal no mundo espiritual, para Leviatã entrar e destruir. E nós vemos hoje que as famílias brasileiras estão sendo destruídas. As nossas crianças
estão sendo destruídas dentro das salas de aula. Hoje a minha filha chegou no carro e disse assim: pai, a minha professora de matemática se irritou com os alunos e começou a xingar um monte de palavrão. E eu disse assim: fala para mim quais são os palavrões que ela xingou. Eu não, mãe, eu não vou repetir os palavrões que ela disse não, mas ela disse um monte. Professora, educadora, aquela que nós entregamos os nossos filhos em suas mãos, está ensinando barbárie para os nossos filhos, está tirando a moral da mente dos nossos filhos, porque eu ensino para os meus filhos não xingarem. Eu ensino que xingar é pecado. Eu ensino que aquilo que está em Jó 15:15, que as nossas palavras nos condenam. E não Deus. Mas as nossas palavras, elas voltam contra nós com juízo. E que palavras são elas? São palavras torpes, são palavrões. Então nós estamos em guerra. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: nós estamos em guerra. Não é apenas um movimento que nós estamos fazendo, não é campanha, porque todos sabem que nós não trabalhamos com campanha. Isso é um propósito de libertação para a igreja. Nós não estamos vestidos de pano de saco, porque nós não temos outra roupa, não. Isso aqui está sinalizando para o mundo espiritual o nosso arrependimento dos nossos pecados, arrependimento dos pecados daqueles que estão debaixo da nossa autoridade, e arrependimento do pecado pela igreja. Porque a igreja, quando eu digo igreja a nível mundial, porque só existe uma igreja. Não estou dizendo igreja placa, estou dizendo igreja que Jesus comprou no Calvário. Errou a rota. A igreja hoje vive debaixo do jugo do pecado, porque a igreja foi levantada por Deus para adorar. E nós aprendemos ontem que a adoração, ela produz duas coisas. O quê? A adoração produz fogo e a adoração produz movimento. Fogo, calor e movimento. E a serpente, quando se move na direção do fogo, do calor e do movimento. Então a nossa adoração atrai a serpente aonde estamos. Foi assim com Adão. Foi assim com Eva no jardim. Eles adoravam a Deus, e eu disse isso aqui ontem, mas estou repetindo só para nós recapitularmos. Todas as vezes que Adão, todas as vezes que Eva passava perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e obedecia à ordem de Deus, não coma do fruto dessa árvore, a obediência deles chegava diante de Deus como adoração, e esta adoração atraía a presença de Deus no jardim, todas as tardes. Mas não somente a presença de Deus foi atraída pela adoração através da obediência, mas também a serpente. E a serpente, ela se posicionou no lugar estratégico. Aonde ela se posicionou? A serpente se posicionou no lugar ícone da obediência. Ela se posicionou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Exatamente no lugar. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: quando eu obedeço, eu adoro a Deus. Diga assim: quando eu obedeço, eu irrito o diabo. Diga assim: a obediência traz bênção e desobediência a maldição. E nós aprendemos tudo isso ontem. Mas hoje eu quero falar, e hoje, em nome de Jesus, eu encerro a minha fala nesse estudo do Leviatã, e amanhã quem assume é a pastora Rita. E eu quero encerrar lendo com vocês Isaías capítulo de número 27, versículo 1. Isaías capítulo de número 27, versículo de número 1. Existe um texto, um versículo aí. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Existem dois versículos aí interessantíssimos, que eu quero pegar como base daquilo que nós vamos conversar durante este período que vamos permanecer aqui. Isaías,
capítulo de número 27, versículo de número 1 e 2, 1 e 2. Ou a epígrafe, porque o 1 não, na realidade não existe, é a epígrafe. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Digo amém. E se você achou, se coloque de pé. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Esse glória pode melhorar. Dá mais um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Naquele dia, o Senhor castigará com a espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz e o Leviatã e a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai a seu respeito. Vou ler de novo. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz e o Leviatã, e a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Verso 2. Naquele dia haverá uma grande vinha de vinho tinto, cantai a seu respeito. Abra comigo no livro de João, capítulo de número 19, versículo de número 30. João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou diz misericórdia. Glória a Deus, vamos aguardar o irmão da misericórdia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 19, versículo de número 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Vou ler mais uma vez. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Feche os teus olhos, deixe a sua Bíblia aberta, coloque a mão sobre a sua cabeça. Amém? Diga assim, Espírito Santo de Deus. Pode melhorar, diga Espírito Santo de Deus. Pode melhorar um pouquinho mais ainda, diga assim, Espírito Santo de Deus. Eu te entrego, nesta hora, a minha vida, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Te entrego a minha mente, o meu consciente e o meu subconsciente. E te peço, leva a minha mente, o meu consciente e o meu subconsciente cativo agora ao entendimento da tua palavra, para que a tua palavra entre em mim e alcance o propósito do eterno na minha vida. Que a tua palavra traga libertação, que a tua palavra traga cura, que a tua palavra me dê uma direção. Diga assim, Espírito Santo, fala comigo, fala comigo, fala o que eu preciso ouvir, fala o que eu preciso ouvir, fala o que eu preciso ouvir. Espírito Santo, fala que eu ouvirei a tua voz.
Se você orou com verdade, levante a sua mão e libere um glória a Deus. Agora diga assim: Satanás, preste atenção, eu te repreendo, eu te rejeito, solta minha mente, solta o meu corpo, solta a minha vida, agora, e bata em retirada daqui, agora, em nome de Jesus. Se isso é verdade, diga amém. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: hoje nós vamos trilhar o caminho do Calvário, o caminho da vitória contra Leviatã. Podeis assentar. O Calvário foi um lugar de encontro entre a luz e as trevas. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, abre aí. No livro de Mateus 27, 45. É fácil abrir. Livro de Mateus 27, 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Eu quero te explicar o que aconteceu. Jesus estava no Calvário. E o Calvário era o lugar da nossa vitória. Jesus estava ali com um propósito. Porque Jesus havia nascido para um propósito específico. Jesus não veio apenas para curar. Jesus não veio apenas para libertar. Jesus não veio apenas para ensinar, introduzir os ensinamentos sobre o reino. Jesus, ele veio à terra com um propósito para cumprir o que Deus havia dito para Leviatã lá no Éden. O que Deus havia dito para Leviatã no Éden: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Ou seja, Leviatã entra no Éden, engana Eva, engana Adão, toma autoridade para governar a terra. Como assim, pastor? Ele, quando Adão pecou, quando Eva pecou, foi banido do jardim, a autoridade foi dada para Satanás. Satanás, Leviatã, tomou a autoridade das mãos do homem e começou a governar a terra através da manipulação, através do engano, através das guerras, através da falsa adoração. E nós aprendemos aqui, falamos sobre o povo do Filisteu, que eles adoravam Dagon. Dagon era uma entidade cujo a mitologia grega era representada metade homem e metade peixe. Metade homem significava que ele governava sobre os homens. Por quê? Porque ele havia recebido da mão de Adão a autoridade para governar sobre a terra. A metade peixe significava que ele governava sobre o mar. E o mar tipifica simbologicamente os povos, as nações da terra. E como ele governava sobre os povos e sobre as nações? Ele governava a mente dos reis. Os reis preparavam exércitos poderosos e saíam exército a lutar contra outro exército. E eles venciam e dominavam através da guerra. Então, nós entendemos aqui que Satanás, Leviatã, andou pela terra dominando segundo os seus ardis. Mas Jesus, ele veio à terra, conforme Deus havia dito, nasce de Maria, através do Espírito, anda por essa terra 30 anos, 33 anos, ele passou 3 anos com o ministério apostólico, preparando discípulos, e ele ensina, e ele cura, ele liberta, ele restaura, e Jesus fez aquilo que estava no reino dos céus. Ele só manifestou na terra o que acontecer, o que acontece e o que é real no reino dos céus. Mas o propósito de Jesus, o propósito da vinda de Jesus, foi para
que Jesus viesse para o Calvário, porque era no Calvário que Deus iria vencer a serpente, Leviatã, como está escrito aqui no livro de Isaías 27, verso 1, que diz assim: naquele dia, que dia é esse dia? O dia do Calvário. O Senhor castigará com a espada da sua boca, com a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Então, no Calvário, era o campo de batalha, era o lugar onde dois grandes gladiadores iam guerrear, Yeshua e Leviatã. E o texto que nós lemos no livro de João 30 diz que houve treva naquele lugar. O que isso quer dizer? Houve treva naquele lugar. Será que escureceu o dia? Não. As trevas que houve naquele lugar foi literalmente a manifestação do reino das trevas naquele lugar. Lúcifer, Satanás e os teus anjos se manifestaram naquele lugar. Quando houve trevas, houve uma grande manifestação de trevas mesmo. Mas a vitória eminente foi de Jesus. Porque quando Jesus, ele bebeu o vinagre, ele libera uma palavra. Que palavra é esta? Ou melhor, uma frase. Que frase é esta? Tudo está consumado. E Jesus morre. Esta palavra, no original hebraico, significa telestai, que quer dizer, a dívida está paga. Os gregos, quando cobravam impostos, e os impostos eram pagos, eles carimbavam um documento e escrevia nele, telestai, que significa, tudo está pago. Ou seja, não existe mais dívida. Então, quando Jesus estava na cruz, bebe do vinagre, ele grita, telestai, ou seja, tudo está feito, ou seja, a dívida está paga. Tetelestai significa terminar algo por completo, não deixar nada mais por fazer. E existe uma palavra, eu quero que vocês prestem atenção, também grega, usada por gladiadores, e a palavra é telos. Esta palavra era usada para gladiadores. Quando os gladiadores guerreavam um contra o outro, e um gladiador vencia, e ele tinha que matar, destruir, eliminar por completo aquele que estava sendo vencido, o gladiador levantava a sua espada, e antes de descer a espada para dar o golpe final, ele gritava, telos, e matava. Então, telestai e telos tem o mesmo significado. Ou seja, levar até o fim o meu adversário. E aqui se cumpre o texto que lemos em Isaías. O Senhor, com a sua espada, a sua grande e poderosa espada, ferirá o Leviatã, a serpente deslizante e o dragão do mar.
Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Jesus. Diga Jesus. Diga assim: Jesus venceu para mim e para você Leviatã na cruz. Quando o gladiador enfiava a espada para dar o golpe final em seu adversário, ele gritava: Telos! Você pode gritar comigo assim: Telos! Pode ser mais forte, grite: Telos! Mais forte, grite: Telos! Agora, crendo que hoje você sai daqui com a tua vitória, e o Leviatã que se levantou contra o teu ministério, contra a tua casa, contra os teus filhos, contra as tuas finanças e saúde, vai cair por terra. Levante a sua voz e grite: Telos! Pode melhorar, grite: Telos! Pode melhorar como um grande guerreiro vencendo a batalha. Grite: Telos! Se isso é verdade, levante a mão e dê um glória a Deus. Quando Jesus grita no Calvário: Teu telestai, tudo está consumado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou aquele que piso na cabeça da serpente. Não, você não entendeu. Quando Jesus grita no Calvário: Teu telestai, ele estava dizendo: eu sou aquele que pisa na cabeça da serpente. Se você entendeu, pelo amor de Deus, levante a sua mão e dê um glória. Porque a tua vitória está no Calvário. Diga assim: a minha vitória está no Calvário. Diga: a minha vitória está no Calvário. Diga: o caminho da minha vitória me leva ao Calvário. Jesus estava dando o golpe final no outro gladiador, que era Leviatã. E houve vitória absoluta. Não, você não entendeu. E houve vitória absoluta. Não, você ainda não entendeu. E houve vitória absoluta. Vou te explicar o que é vitória absoluta. A vitória absoluta quer dizer que a minha e a sua vitória estava lá. Quando Jesus vence e ele grita: Teu telestai, ele estava dando um golpe final em Leviatã. Ele estava declarando e desatando a minha e a sua vitória no Calvário. Como ele fez isso? Derramando o seu sangue. Diga assim: Jesus derramou o sangue dele. O sangue tem vida no mundo espiritual. O sangue tem vida no mundo espiritual. Quando Adão e Eva saem do jardim, eles perdem a presença de Deus. Porque Deus é um Deus de ambiente. O jardim era um ambiente preparado para a manifestação da presença. Então, quando Adão e Eva pecou, eles perderam o lugar, o ambiente da presença. Eles foram colocados para fora. E começaram a habitar num lugar cujo era maldito. Porque uma das punições da terra veio por causa de Adão. Quando Adão peca, Deus olha para Adão e diz assim: Adão, maldita será a terra por sua causa.
Deus olha para Adão, olha pelo pecado do Adão e amaldiçoa a terra por causa do pecado de Adão. E a Bíblia diz, o próprio Deus dizendo, o texto bíblico diz, e nasceu espinhos e abrolhos na terra, quando Deus liberou a palavra de maldição sobre a terra. Uma das formas que Jesus derramou o sangue dele no Calvário foi através de uma coroa. Eu estava perguntando para Deus, eu falei, Senhor, eu não entendo o porquê coroaram Jesus com uma coroa de espinho. Não tinha outra coisa para botar na cabeça de Yeshua. Por que a coroa de espinho? Assim como a maldição na terra entrou por Adão e a maldição produziu espinho, esta mesma maldição que entrou por causa de Adão na terra, ela foi removida em Jesus na cruz do Calvário, quando colocaram a coroa de espinhos sobre a cabeça de Yeshua, sobre a cabeça de Jesus, e os espinhos arrancaram de sua fronte o sangue de Jesus, derramado por causa dos espinhos, estava removendo a maldição da terra. Diga assim, por causa de Adão. Diga, por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada e nasceram espinhos e abrolhos. Agora diz assim, por causa de Jesus, na cruz do Calvário, carregando sobre a tua cabeça a coroa de espinho, a maldição da terra foi removida. Se você é crente, pelo amor de Deus, levante a sua mão e glorifique a Deus. Por causa do sangue, a maldição foi removida. Engraçado que o sangue tem vida no mundo espiritual. Por que o sangue tem vida no mundo espiritual? Quando Adão e Eva foram colocados para fora, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um chamava Caim e outro chamava Abel. Caim, preste atenção nisso aqui. Caim e Abel prepararam ofertas para oferecer a Deus. Eu falei que a adoração produz o quê? A adoração produz fogo e movimento. Fogo produz calor e calor atrai a serpente e o movimento atrai a serpente. Abel oferece um sacrifício de sangue. Caim oferece um sacrifício de frutos da terra. Deus recebe a oferta de Abel como adoração e rejeita a oferta de Caim. A Bíblia diz que Caim se enfureceu. Ou seja, Leviatã achou o coração de Caim. E Caim vem e mata o seu irmão Abel. Diga assim, Caim matou Abel. Quando o sangue de Abel cai na terra, começa a se ouvir uma voz na eternidade. Deus vem até Caim e pergunta, onde está o teu irmão? Caim responde para Deus, porventura sou eu o guardador do meu irmão? Aí Deus responde para Caim assim, o sangue do teu irmão Abel clama na eternidade por justiça. Então o sangue derramado clama na eternidade por justiça. Então quando Jesus derrama o sangue na terra, o sangue de Jesus começou a clamar na eternidade por justificação da humanidade. O sangue de Jesus clamava na eternidade vivo por uma nova
e eterna aliança. Por que nova e eterna aliança? Porque por causa de Leviatã, Adão e Eva quebrou a primeira aliança. Jesus vem, derrama o sangue dele, e o sangue que nós celebramos na Santa Ceia, presta atenção em mim aqui, que é o sangue da nova e eterna aliança. Por que sangue da nova e eterna aliança? Porque a primeira aliança havia sido quebrada. Jesus derrama o sangue dele e a segunda aliança é estabelecida. Só que a segunda aliança é estabelecida eternamente. Sangue da nova e eterna aliança. Sabe o que isso quer dizer? Que ninguém mais, que principado nenhum mais tem autoridade e poder para quebrar esta aliança eterna. Se eu não quiser, eu não vou desfrutar. Mas se eu quiser, tem um sangue clamando na eternidade pela minha justificação. Para que eu seja justificado. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: o sangue tem vida no mundo espiritual. Pode melhorar, diga assim: o sangue tem vida no mundo espiritual. Agora só os crentes digam: o sangue tem vida no mundo espiritual. Agora só os crentes vivos digam: o sangue tem vida no mundo espiritual. Por isso que os sacrifícios que o diabo pede para os seus escravos humanos na terra, ele pede sangue. Porque Satanás quer ter vida e autoridade para agir no mundo espiritual. Porque na realidade, como eu disse aqui, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Tudo que acontece na nossa vida no físico é simplesmente reflexo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. As guerras que nós travamos, seja ela em quais níveis for, elas estão acontecendo no mundo espiritual. Por isso que no livro de Efésios a Bíblia diz: a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: abre o olho, crente. Entenda que você é mais espiritual do que físico. O nosso corpo, o nosso corpício, que a gente é tão vaidoso por causa do nosso corpício, é apenas uma vasilha de barro para guardar aquilo que é eterno. Tem um versículo que a Bíblia diz assim: Deus escondeu tesouros eternos dentro de vasos de barro. Que tesouro eterno é esse? A sua alma, ela é preciosa. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: o tesouro da eternidade são as almas. Existem muitos mitos sobre o sangue. Muitas más interpretações sobre o sangue. E nós, cristãos, nós temos uns ditados que a gente absorve e não é bíblico. Por exemplo, existe um ditado, todo mundo fala: Deus escreve certo por linhas tortas. Está na Bíblia. Está na Bíblia, irmão? Claro que não. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. É bíblico? Não. Cubra-me com o teu sangue, isso é bíblico. Passa o teu sangue do alto da cabeça à planta do meu pé, isso é bíblico? Claro que não. O sangue não é para estar por fora. O sangue tem que estar por dentro. Por isso que Jesus, quando a multidão estava junto dele, Jesus disse assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo.
O que é beber do sangue? É você adquirir o DNA do eterno. É você tomar de volta aquilo que Adão entregou para Leviatã no Éden. Leviatã ingeriu. Adão, através de Leviatã, ingeriu a semente do mal. A malignidade foi ingerida. Então o sangue que combate o mal dentro de nós não pode estar por fora, mas ele precisa estar por dentro. Por isso que Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E quando eu bebo do sangue, eu estou bebendo DNA de Cristo Jesus. Como eu bebo do sangue? Pergunta o irmão que está do seu lado, diz assim: como eu bebo do sangue? Diga: como eu bebo do sangue? Olha aí, 27:2. Isaías capítulo 27, versículo de número 2. Vamos ler 1 e o 2, para a gente entender a vitória completa. Isaías 27, capítulo 1, 27, 1 e versículo 1 e 2. Diz assim: naquele dia, o Senhor castigará com a espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã e a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Verso 2. Verso 2. Naquele dia, qual dia? No mesmo dia do Calvário. Haverá uma vinha de vinho tinto. Diga assim: vinha. Diga, todo mundo junto, diga: vinha de vinho tinto. Quando a gente celebra a Santa Ceia do Senhor, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. O símbolo do sangue de Cristo é o quê? Vinho tinto. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga assim: se eu não comer da carne e não beber do sangue, eu não tenho parte com ele. Não existe esse negócio: Senhor, me cubra com teu sangue. Não. Sabe qual é a pronúncia certa? Senhor, me ajuda a ajustar a minha vida para que eu possa participar da mesa, comer da carne e beber do sangue, para que eu possa ter o seu DNA. É por isso que o diabo, na semana da Santa Ceia, o inferno se levanta para nos fazer pecar, as tentações aumentam. Por quê? Porque o diabo sabe que no dia da ceia, tu está bebendo do sangue, tu está bebendo do DNA, os teus pecados estão sendo apagados e a aliança eterna está sendo renovada. Por isso que no dia da ceia todo mundo entra em guerra. Ai, eu não posso. Ai, eu não vou. Ai, eu não sei. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: ajuste a sua vida. Diga: ajuste a sua vida. Ajuste a sua vida. O que é ajustar a vida, pastor? Largue o pecado. E não deixe de beber do sangue. Não deixe de comer da carne. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: a nossa vitória está no Calvário. Diga: a nossa vitória está no Calvário. Porque foi no Calvário que Jesus venceu o Leviatã. Diga assim: e é no Calvário. Diga, e é no Calvário que eu e você vamos vencer Leviatã. Como assim, pastor? Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz
e siga-me. O que é que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim. Jesus foi para o Calvário alcançar a vitória sobre Leviatã. Então o lugar da vitória sobre Leviatã está onde? No Calvário. Então Jesus disse assim, vocês também podem vencer Leviatã. Eu vou dar o caminho. Qual é o caminho? Aquele que quiser vir após mim, é o caminho. Toma a cruz. Nega a si mesmo. Toma a cruz e siga. Negar a si mesmo é abrir mão das vontades. É abrir mão dos desejos. É abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. É abrir mão do fogo estranho. O que é o fogo estranho? O tesão desse século que me faz pecar, abrir mão da santidade. Negar a si mesmo é muito difícil, mas é necessário. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, eu sei. Diga, eu sei. Que negar a si mesmo é muito difícil, mas diga assim, se você quiser vencer Leviatã, você tem que ir para o caminho da vitória. E o caminho da vitória é Calvário. O caminho da vitória é o Calvário. Diga assim, o caminho da vitória é o Calvário. Agora só os crentes, diga, o caminho da vitória é o Calvário. O primeiro passo para chegar no Calvário é negar a si mesmo. Segundo passo para chegar ao Calvário é pegar a cruz. O que é pegar a cruz, irmão? Pegar a cruz é entender. Pegar a cruz é entender que você não pode andar nesse mundo vivo para as coisas desse mundo. É entender que a vontade de Deus é que você morra para esse mundo. Tem um versículo que Jesus disse assim, aquele que ganhar a sua vida nesse mundo, perderá. Mas o que perder a sua vida, por amor de mim nesse mundo, achará. Então olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, pegar a cruz. É entender que para esse mundo nós temos que estar mortos. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, você precisa morrer para as coisas desse mundo. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo a morrer para as coisas desse mundo. É fácil saber quem já está absorvendo a mentalidade de morrer para as coisas desse mundo. E é fácil entender as pessoas que não entenderam ainda que precisa morrer. Alô? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, caminho do Calvário, primeiro passo, negar a si mesmo. Segundo passo, tomar a cruz. Tomar a cruz é entender que nós precisamos morrer para as coisas desse mundo. Terceiro passo, seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? Quando Jesus negou a ele mesmo, a Bíblia diz lá no livro de 1 João, esvaziou da sua, se fez homem e habitou entre, então ele negou ele mesmo. Negou ou não negou? Tomou a cruz. Ele entendeu que ele veio para a terra para morrer na cruz. Seguir a Jesus. Depois que Jesus pegou a cruz, para onde ele foi? Olha para mim, me presta a sua atenção. Para onde ele foi? Ele foi para o Calvário. Fazer o quê? Morrer. Olha, a chave da vitória. Se alguém quiser vir após mim, se alguém também quiser vencer Leviatã como eu venci, nega a si mesmo. Abra mão do que você pensa, do que você acha, do que você sente, do que você deseja, do que você sonha. Tome a cruz. Entenda que você não pode estar vivo para as coisas desse mundo. E segue a Jesus. Jesus foi para onde? Para o Calvário. E o que fizeram com Jesus no Calvário? Mataram Jesus. Jesus morreu sozinho? Teve ajuda? Teve alguém para colocar Jesus na cruz? Não teve? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve alguém para pregar Jesus na cruz? Teve ou não teve? Tem gente que já fez o caminho, já negou a si mesmo, já pegou a cruz e chegou no Calvário. Só que quando viu a cruz, irmão, ficou pensando, subo ou não subo? Subo ou não subo?
Vou ou não vou? Abro mão de tudo ou não abro? Acredito que Deus é Deus ou eu vou continuar assim? Aí, para muita gente que tem esse tipo de dúvida, Deus prepara o carrasco. O carrasco vem com o martelo na mão e os pregos. O carrasco vem com o martelo na mão e os pregos. Porque para aquele que chega no Calvário, fica olhando para a cruz e fica em dúvida, morro ou não morro? Morro ou não morro? Vem o carrasco, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, é por isso que de vez em quando chega alguém na tua presença e te humilha, te maltrata, te esnoba, te destrói por dentro. Sabe quem é esse? Sabe quem é esse? Esse é o carrasco. Enviado por Deus para te colocar na cruz. É por isso que de vez em quando vem alguém, passa na nossa vida e nos trai. Sabe por que passa a pessoa na nossa vida e nos maltrata, nos trai, nos abandona? O nome dessas pessoas é o carrasco para te levar para o propósito. Engraçado que Jesus olha para Pedro. É necessário que eu vá a Jerusalém e lá eu vou morrer. Aí Pedro olha, presta atenção. Jesus olha para Pedro e diz assim, é necessário que eu vá a Jerusalém para morrer. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, porque tu me serve de pedra de tropeço. Pedro falou, caraca, eu estou tentando ajudar ele, estou tentando livrar ele do sofrimento, estou tentando tirar ele da morte. Aí Jesus disse para ele assim, para trás de mim, Satanás. Aí, Judas, quando chega em Getsêmani, para entregar Jesus para os soldados, beija Jesus. Aí Jesus olha para Judas e diz assim, amigo, tu me trai com um beijo. Pedro olha para Jesus e fala, mestre, tenha misericórdia de ti mesmo, não vai para lá, porque você não pode morrer. Para trás de mim, Satanás, que tu me serve de pedra de tropeço. Ou seja, para trás de mim, Satanás, você está me atrapalhando, cumprir o propósito de Deus. Por quê? Jesus veio à terra para quê? Para cumprir o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? Que ele morresse. Então Judas, mesmo que Pedro estava dizendo uma coisa boa, estava atrapalhando Deus cumprir o propósito de Deus na vida de Jesus. Mas Judas estava traindo Jesus. Vendendo Jesus por 30 moedas de prata e dá um beijo na face de Jesus como símbolo da traição. Porque Judas disse assim, aquele que eu beijar pode prender, que é Jesus. Aí quando Jesus recebe o beijo, olha para Judas e fala assim, meu amigo, tu me trai com um beijo. Engraçado. Sabe quem que era Judas? O carrasco que estava empurrando Jesus para o propósito. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, às vezes as pessoas que nos maltratam, às vezes as pessoas que pisam em nós, às vezes as pessoas que nos humilham, às vezes as pessoas que nos traem, são mais amigas do que aquelas que nos beijam. Sabe por quê? Porque a humilhação nos aproxima do propósito. A traição nos empurra para o centro da vontade de Deus. A humilhação nos leva, nos empurra para o lugar de exaltação. A Bíblia diz assim, todo aquele que é humilhado será exaltado. Então não existe exaltação sem humilhar. Então quando chega alguém te humilhando, querido, olha para ele e fala, você é meu amigo, você é minha amiga, você está me empurrando para o lugar da exaltação. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, não existe outro lugar para vencer Leviatã se não for no Calvário. Não tem outro jeito de vencer Leviatã se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não entendemos que nós temos que morrer para esse mundo. Sabe por quê? Porque Leviatã, ele trabalha com o orgulho.
Leviatã, ele anda na lama, no pecado, querido, e muitas das vezes as nossas escolhas são pautadas, calçadas pelo nosso orgulho. Muitas das vezes, querido, nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós por causa de minutos prazerosos e pecaminosos. Negociamos a nossa eternidade com Deus por causa de um orgasmo de alguns segundos. Leviatã anda na sua rota, brinca com você, manipula você, aprisiona você. Mas quando você entender que o caminho da vitória é o Calvário, o caminho da vitória é negar você mesmo, é tomar a cruz e ir para o Calvário, como Jesus foi, lá no Calvário, a sua vitória contra Leviatã, ela é concluída. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga assim, símbolo disso é beber do sangue, para ter parte com ele. Porque o sangue é vida no mundo espiritual. O sangue simboliza a vida no mundo espiritual. E quando eu bebo do sangue na Santa Ceia, eu estou recebendo vida de Deus em mim. Então eu quero dar um conselho. Não negocie a Santa Ceia por causa do seu pecado. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Todos acharam? Digo amém. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, e termos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todos os pecados. Se coloque de pé. Nós vamos orar agora. Onde estão os filhos do Eterno? Onde estão os filhos do Eterno? Tomamos autoridade no nome de Yeshua. Clamamos pelo sangue de Yeshua derramado no Calvário. E entramos na eternidade com a autoridade da igreja que foi conquistada no Calvário. Clamamos pelo Yahvé Sabaoth, o Senhor da guerra, que a espada do Eterno seja desembainhada. Onde está a igreja? Onde está a igreja?
Rabachou carabarabanarabarás. O ambiente está propício. Agora você vai levantar a tua voz em oração. Pai, tomamos a autoridade no nome de Yeshua. E como igreja de Cristo na terra, entramos nas regiões celestiais para guerrear, Senhor, contra principados, potestades, dominadores do ar. Senhor, e declaramos agora a queda, Senhor, de Leviatã. Declaramos vencido e derrotado, como está escrito no livro de Isaías 27, verso 1, que a espada do Eterno, Senhor, fira Leviatã, a serpente deslizante e o dragão do mar. Toda a legalidade que temos, todos os pecados que cometemos, nós confessamos diante de Ti e clamamos pelo sangue do livro de 1 João, capítulo 1, verso 7, que possamos ser justificados pelo sangue que Cristo derramou no Calvário. Senhor, tomamos autoridade agora para ordenar Satanás por um caminho. Tu veio contra nós por 7 caminhos agora, tu baterá em retirada. Satanás, solta a minha vida, solta a minha esposa, solta o Bruno, solta a Kathleen, solta a Késia, solta minhas familiares, solta em nome de Yeshua, solta o meu ministério, solta o meu chamado, solta a minha prosperidade, solta a minha saúde, solta a igreja, solta as famílias que aqui estão representadas, solte, Senhor, envia exército de anjos a guerrear a nosso favor nas regiões celestes. Pai, que os anjos guerreiros comecem a guerrear. Guerreie, Senhor, a nosso favor. Guerreie, Yahvé Sabaoth, a nossa guerra. Dai-nos a vitória. Dai-nos a vitória. Dai-nos a vitória. Dai-nos a vitória. Dai-nos... Nós declaramos, Senhor querido, que a vitória pertence ao povo de Deus. E nós declaramos, Pai amado, nesta noite, Pai amado, nós ligamos na terra esta oração. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que bata em retirada toda afronta, toda barreira, toda aflição que o inimigo lançou, tudo aquilo, meu Deus querido, que o inimigo planejou, todo projeto do adversário na nossa direção, na direção da nossa família, na direção dos nossos familiares. Nós cancelamos nesta hora, nós abatemos e destruímos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, e declaramos: nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. A igreja liga na terra, dê um brado de júbilo ao Senhor. Deus! Levante a sua mão para o céu e diga assim: fora Leviatã. Mais uma vez, diga: fora Leviatã. Fora Leviatã. Fora da minha vida. Fora da minha casa. Fora do meu casamento. Fora da vida dos meus filhos. Fora das minhas finanças. Fora do meu ministério. Fora da minha saúde. Diga assim: fora Leviatã. Fora Leviatã. Mais uma vez, diga: fora Leviatã. Em nome de Jesus. Se isso é verdade na sua vida, levante a mão e dê um glória.